Tamo na máquina! E estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA. Bem-vindos aos estúdios da Âncora Insurance. Nosso negócio é seguro. Patrocinador oficial do podcast. E o meu convidado de hoje, ele era fuzileiro naval, ele era um Marine aqui dos Estados Unidos. Hoje ele fundou a sua própria empresa, uma importadora e exportadora de armas, Miami International Arms. Daniel Monteiro, welcome to America. Seja bem-vindo. Thank you. Obrigado, brother. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco de informação e conhecimento com o grupo. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu te falei isso aqui no começo da entrevista, mas eu vou falar de novo. Primeira vez na vida que eu falei pra minha esposa, gente, amanhã a entrevista vai pegar fogo, porque eu nunca tive a oportunidade de entrevistar um Marine. E o que não falta é pergunta para poder fazer pra esse cara aqui, cara. Você é da onde? Cara, eu nasci no Rio de Janeiro. Morei lá, né, até os 8 anos de idade, daí eu vim aqui para os Estados Unidos. Aí eu cresci lá em Connecticut. Olha. Então, pô... Você é gringo brasileiro? Meio de lá, meio de cá, né? Então O teu pai é do Rio também? Meu pai é argentino. Ah, é? E a minha mãe é da Paraíba. E eu nasci no Rio. Caraca, que mistura, hein, cara? Mistura do caramba. Caramba, cara. Aí cresci lá em Connecticut. E que cidade que você cresceu em Connecticut? Em Fairfield. Ah, conheço, pô. Fairfield University. Lá tem o Fairfield University, tem o Sacred Heart. Uhum. Era uma cidade legal para crescer quando a gente era criança, né? Meu primo fez faculdade lá. Ótimo. Ótima faculdade. Ele fez business lá, ele gostou demais, cara. Eu não cheguei a visitar ele lá em Fairfield, mas assim, eu conheço bem a região. Conheço bem. Muito legal ali. É lindo, né, cara? New England é bem bacana. Os invernos são brabo, né? Por isso que eu tô aqui na Flórida e não voltei mais. Faz você muito bem. É difícil também depois de voltar, sair da Flórida, né? E sei lá, voltar lá pra cima não é tão fácil. Pra quem é brazuca, não, pelo menos, né? Bom, é aquele negócio, né? Depois que eu entrei nos Marines, comecei a ir de estado em estado, porque cada 3 anos a gente muda de local, né? Mas aí assim, a gente foi mudando, morei em vários lugares, então, sim, você vai aprendendo de região diferente, clima, personalidade, etc. Isso é legal, né, cara? O fato de você poder viver em vários lugares, não só dos Estados Unidos, mas acho que do mundo, né? Uhum. Eu tenho um conhecido meu que ele morou no Hawaii, morou na Malásia, vários lugares. Agora tá na Califórnia. Agora ele tá na Califórnia. Mas é um cara assim, super viajado, né, cara? Vários cantos do mundo. Agora, cara, teu pai, tua família, alguém foi do exército no passado? Ninguém. Você é o primeiro? Sim, especialmente aqui nos Estados Unidos, né? No Brasil, hoje em dia, eu tenho primos que são militares, mas não pai, não avô, tio, nada. Ninguém. E quando você falou para teus pais que você ia virar Marine, cara, o que eles disseram? A minha mãe falou, cuidado, eles prometem muita coisa e não cumprem nada. E é verdade isso? Pô, é o seguinte, o meu recruiter, ele me prometeu 2 coisas. A haircut and a hard time. Porra, haircut, você sabe que você precisava? Cara, o haircut, eu tive que... Haircut é cortar o cabelo, né? Corte de cabelo. Um corte de cabelo que você vai sofrer. Delícia. Aí eu falei, o corte de cabelo eu tive que pagar na época, era $3,25. Eu tive que pagar. Já não ganhou de graça, né? Não foi de graça. E o hard time as always, né? Sempre. Foi 100% garantido. Cara, e o que te levou pra entrar pra esse mundo, cara? Então, no dia 11 de setembro... 9/11. 11 de setembro de 2001. A gente estava lá em Nova York e eu vi a segunda aeronave batendo com a torre. Sério? Uhum. Eu estava ali em downtown. Você estava trabalhando? Não, eu estava na faculdade, na verdade estava até matando aula. Ó, que delícia, hein, cara? Você matando aula porque era aniversário de uma ex-namorada. Olha só. O dia 11 de setembro era terça-feira, Tuesday, right? Bom, que presente que ela recebeu, né? A gente estava tomando um café da manhã e é quando aconteceu os ataques. Aí, aquele dia, eu perdi 5 pessoas que eu conhecia. Eles estavam dentro do prédio? Estavam no prédio, sim. Então... Mas você fazia faculdade? Fazia faculdade. Você não estava no exército ainda? Não estava no exército. Aí, no dia 13
de setembro, 2 dias depois. Aí eu fui falar com o recruiter do... Não, peraí, antes de você chegar. Você viu o prédio cair? Eu vi o prédio cair. Os dois? O que aconteceu, né? Quando a gente viu a segunda aeronave bater, né? A fumaça, o fogo, aquele negócio todo, a gente ficou lá assim, ninguém acreditava, olhando para cima, o que está acontecendo? Pessoas correndo para cima, para baixo, gritando, foi um caos bem doido, né? A gente ficou olhando. Aí, no momento que a primeira torre começou a cair, eu lembro que eu agarrei não foi nem a mão, foi o braço dela da menina e começamos a correr. Comecei a correr. Não lembro quanto nós corremos, mas sei que quando eu parei de correr, eu tinha perdido meu tênis. Que isso, Daniel? Não sei como o tênis saiu do meu pé, ela também estava descalço, mas a gente estava assim, um foco. E aquela viu uma poeira, né, que Sim, acabou subindo, sim. né, ali? Sim, nós não chegamos a ser atingidos pela poeira que estava acontecendo, porque a gente estava ainda um pouco longe daquela área, né? Eu sei que quando nós paramos, a gente estava ali em Soho, não era Soho, a gente estava em Downtown. Sim. Estava perto de Wall Street, mas não tão próximo. Quando a gente parou de correr, a gente já estava quase já quase chegando no Soho. Nossa. Tinha corrido pra caramba. No dia 13 de setembro? Aí no dia 13 de setembro eu entrei num recruiting station, que é onde eles fazem recrutamento, né? Onde estão todos, né? O Exército, a Marinha, os Marines, Força Aérea. Força Aérea não me interessava pra nada. Sério? Então... Tá tiro lá de cima não é legal, não? Pra quê? Eu sabia que eu não ia ser piloto, então vou entrar nessa. Aí eu entrei falar com o Exército. Você pode ser forças especiais, Rangers, dinheiro pra faculdade, bônus, essas coisas, né? Pra mim não me interessava, não era isso que eu queria ir pra guerra. Aí beleza, ele fala assim, no primeiro ano você pode ganhar uns $50 mil. $50 mil em 2001 era um dinheirinho, né? Mas, né? Não era isso que você queria? Não era isso que eu queria. Aí eu tava passando pela... Mas aquele evento do 9/11 te deu... Sim. Acendeu essa raiva em você, essa vontade de ir pra guerra? Sem dúvidas. Assim, para mim foi bala? assim, tem muita gente da Segunda Guerra Mundial que fala que o ataque no Pearl Harbor, no 7 de dezembro, foi o que fez eles se alistar e entrar na guerra, né? Eu não então, duvido nada, para mim, eu sempre falava, o 9/11 é o meu Pearl Harbor. Eu acredito. E na verdade, e também muitas pessoas que se alistaram naquela época também foi por isso. Assim, quando eu cheguei no bootcamp, vou te dizer que quase 95% estava lá porque se alistaram depois, né? Acredito. Tinha alguns que já tinham se alistado antes, estava esperando espaço para poder ir e tudo mais, mas eles... Não, reafirmo que eu quero estar aqui depois desses atacados. Que isso, cara. Pois é. Aí dia 13 de setembro você chegou lá, aí você falou, Ranger não é, aeronave eu não quero, eu quero ir pra guerra. Eles explicaram assim os negócios, e eu, o recruiter não sabia falar comigo, entendeu? Ele não falou o que eu queria escutar. O que você queria escutar? Então, na hora que eu tô passando pela porta dos Marines, aí tem um sargento feminino, falou, ei, vem aqui. Eu já te vi em algum lugar? Não. O que você está fazendo aqui? Eu estou conversando com o Exército sobre entrar e forças especiais, etc. E ele falou, e o que eles te ofereceram? Esse papel aqui, o que vocês oferecem? Aí lá no fundo tinha um sargento antigão, falou, a haircut and a hard time. Aí eu perguntei, do I get to go to war? Eu posso ir para a guerra? E ele... Yeah, you're gonna go to war. Xingou, né? Então, fuck yeah, you're gonna go to war. Aí eu falei, where do I sign? Onde que eu assino? Aí, não, tem que fazer um teste aqui, tarará, qual é o teu high school? Eu falei, não tô no high school, tô no college. Qual college que você tava? Columbia. Você estava em Columbia? Uhum. Você estava numa Ivy League School? Isso. Você tá de sacanagem? Aí o recruiter... Peraí. Não. Você largou Columbia para ir pra Marinha? Aí Marine? Deixa eu falar. Aí Puta que pariu, velho! Eu matar meu filho se ele fizesse isso, velho. Aí a sargento, né, a feminina lá, falou, a gente tem que fazer uma prova para ver como que você bate antes de fazer o teu concurso, né? Vamos dizer, no Brasil seria o concurso, né? Uma prova. Aí o sargento lá atrás...
He's one of the fucking smart ones. Get him in. Ele é um dos inteligentes, deixa ele entrar. Aí me levaram, fiz a prova, tirei 98 de 100% e o resto é história. Cara, galera, vocês que não sabem disso, Columbia University é uma das faculdades mais renomadas que tem nos Estados Unidos. É a faculdade que, se a Estelinha, o Benício entrar, o papai vai tomar dívida para poder pagar aquele negócio. Porque de lá você sai com um baita de um trabalho garantido. É super difícil, é super concorrido entrar lá e fica em Nova York. Exatamente. Cara, haja amor pela bandeira, hein, cara? Pois é. Mas também com 18 anos você sabe tudo, né? Mas você chegou pros teus amigos de Colômbia e falou assim, e aí, tô indo pra Marines, cara, vou pra fazer fuzileiro. Teve vários professores que falaram, você tá, you're wasting your talent, você tá jogando fora os seus talentos. Eu acredito. Aí eu lembro que eu falei pra ele, ó, você quer o quê? Quem que você quer liderando o seu exército? Aí eles falaram, um professor lá, mas você vai como soldado, você não vai como general, entendeu? Então... Não é bem assim. Por isso que eu digo, quando eu entrei no exército, conversar com o exército, o US Army, começou a falar de dinheiro pra faculdade. Não era o que você queria? Não era nada que eu queria. Você ia ganhar muito mais dinheiro se você continuasse em Colômbia. 100%. Muito mais. Você queria ir pra guerra. Exatamente. E quando que você entrou quando que você virou fuzileiro naval? Um US Marine? Então, eu fui pro bootcamp. Explica o que é o bootcamp pra galera. Bootcamp é o treinamento básico dos Marines, né? De todas as ramas, né? Por exemplo, a aeronáutica, salvo engano, 6 semanas de basic training, treinamento básico de recruta. A marinha é 8. O exército é 9 semanas e os Marines são 13. Os Marines é fuzileiro naval. Os fuzileiros naval. Só que os Marines, ele não é um fuzileiro naval como é no Brasil, onde eles são subordinados à marinha. Os Marines são a sua própria branch, sua própria rama. Sim, existe o ramo. Existe o exército, que tem seu general 4 estrelas, a marinha, tarará. Os Marines têm o seu próprio general 4 estrelas, que é o Joint Chief of Staff, né? Que fala com o presidente. Então, os Marines, basicamente, ele é uma força que tem o que o exército tem. Tanque. Bom, tanque não, que a gente acabou de desfazer dos tanques. Artilharia, tudo que o exército tem. Helicópteros, tudo que o exército tem. Tudo que a força aérea tem. E muitas das coisas que a marinha tem. Então, assim, de 2,6 milhões de membros das Forças Armadas dos Estados Unidos, no momento, 180 mil são Marines. Então é um número bem pequeno, porque os Marines têm 7 missões. Uma dessas missões é cumprir qualquer missão que o presidente dos Estados Unidos mandar. Bom, óbvio. Mas o que significa isso? Significa o seguinte, que o presidente dos Estados Unidos pode usar os Marines em guerra total por 90 dias sem precisar de autorização do Congresso. Para ele usar o Exército, a Marinha, a Força Aérea, precisa de uma declaração de guerra. E o Congresso tem que aprovar. Agora os Marines ele pode usar por 90 dias em combate total. Por isso que a gente tem F-35, F-18. Por isso que a gente tem Cobras, Hueys. Por isso que a gente tem artilharia. Por isso que a gente tem tudo que a gente tem, né? Os Marines têm o que tem. Podem fazer um estrago em 90 dias sem declarar guerra. Exatamente. Por isso que os Marines são conhecidos como First to Fight. O primeiro a lutar. O primeiro a lutar. Mas porque... que na prática é mesmo, né? Não, na verdade, realidade, isso. É isso mesmo. Os Marines entram primeiro e daí ele chega lá, pô, os Marines estão lá na guerra, vão mandar apoio? Aí o Congresso apoia, né? Então é isso. Então, normalmente, todas as missões, os Marines são os primeiros. Por isso que os Marines protegem as embaixadas e os consulados dos Estados Unidos pelo mundo afora. Para quem já foi num consulado americano, na embaixada americana, o Post One tem um Marine lá fardado, tudo mais. Então, é isso aí. Os Marines são responsáveis pela segurança das embaixadas dos consulados pelo mundo afora, porque eles podem entrar em guerra total naquele momento para proteger a embaixada e o consulado dos Estados Unidos. Você já tinha pego em alguma arma na tua vida antes? Nunca. Você aprendeu lá? 100%. O que acontece? No segundo dia do bootcamp, o primeiro dia você não sabe o que está acontecendo. Eles não deixam você dormir por mais, não sei, o que pareceu uma eternidade, mas talvez foi umas 24 horas sem dormir. No meio do nada.
No meio do mar. Assim, entre a viagem de avião de chegar lá, até você recebido, transportado por ônibus, você chega no Parris Island, Sei. South Carolina, é onde está o treinamento de recruta dos Marines, na costa East Coast. Na Califórnia tem outro, que é para o pessoal que mora do rio Mississippi para lá e do rio Mississippi para cá, eles dividem, né? Tem 2 pontos. Aí você chega no meio da noite, porque você está completamente desorientado. E eu lembro que aquele ônibus entrou e dirigiu pra caramba. Eu falei, esse lugar é grande demais. Não era nada, era pequenininho, assim. Não é nem 10 quilômetros quadrados. Mas eles deram muita... O ônibus dirigiu, deu muita volta para te deixar desorientado no meio da noite. Você chega lá, o Joel Instructor começa a gritar e dar aqueles berros e não sei o quê. Beleza. No segundo dia... Você ficou assustado? Eu falei, que cacete é isso? Porque, assim, eu sou uma pessoa que usa o raciocínio muito. Aí eu não tô entendendo o que está acontecendo aqui. Mas assustado eu não estava. Eu estava desorientado do que estava acontecendo. Não tinha... Eu não podia conversar com ninguém, não podia raciocinar com ninguém. Faz o que ele está mandando você fazer, grita e faz rápido. Não, mas espera aí, deixa eu fazer. Não, cala a boca. Assim, não tinha isso. Aí no segundo dia, eles te dão o teu rifle. Naquela época, no 2002, eu fui em março, 17 de março, St. Patrick's Day, no dia 17 de março de 2002, para o Basic Training, foi quando eu cheguei lá. Você vai um tempinho, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro? Sim. Porque o meu recruiter pediu para mim ficar na faculdade e terminar o meu primeiro semestre. O recruiter está falando do recrutador dele que levou ele para dentro do exército. Isso. Para terminar o primeiro semestre, porque daí eu já entraria com 1 grau a mais. A mais, entendi. Não era grande coisa. Então no segundo dia eles te dão o teu rifle. Naquela época era o M16A2. Então, você dorme com ele, você marcha com ele, você faz tudo com ele. Só tem 2 coisas que você não faz. É tomar banho com o seu rifle, mas você dorme com ele. E no domingo você tem 1 hora para ir à igreja. Então, os católicos vão para a missa, os protestantes, né, que são os evangélicos, vão para o culto deles de 1 hora, etc. 1 hora. E a arma não entra dentro da igreja. E os Junior Instructors também não entram. Os Junior Instructors são os sargentos que estão lá na tua cara gritando e te perturbando a vida. Eles não vão. Eles não entram, mas eles ficam lá fora, olhando pela janela assim, ó, parece o demônio da Tasmânia, assim, te procurando, eu tô te vendo. Que loucura, cara. Loucura. Então, na 7ª semana, você dá o primeiro disparo. Na 7ª? Na 7ª semana. Então, por 7 semanas, você manuseou esse rifle, você subiu, desceu, tomou banho, dormiu, montou, desmontou, limpou um rifle que estava limpo e limpou de novo, lubrificou um rifle que estava lubrificado, tirou a lubrificação, lubrificou de novo, atirou em seco, fez tudo. Aí, na 7ª semana, você dá o seu primeiro disparo. E qual que foi a sensação do primeiro disparo, cara? Na verdade, eu não lembro. Mas eu lembro que eu era ruim. Sério? Eu lembro que eu era ruim. Assim, porque eu não entendia como o negócio funcionava, né? Os primeiros 3 disparos não acertava nada. O agrupamento, assim, todo espalhado. Mas no que a gente ia fazendo os negócios, né? Aí eu ia melhorando, porque você dispara 1 semana treinando, aprendendo as táticas, e na 8ª semana você faz a qualificação. E a qualificação, o qualification é alça e massa aberta, não tem luneta, nada disso. E você atira de 200 yards, sim. Você atira de 300 jardas, e você atira de 500 jardas. Só usando... alça e massa. Chama alça e massa, é isso aqui? Alça e massa, miras abertas. Então, quando o cara fica falando, eu dou tiro de precisão a 100 metros, vai. Recruta de 18 anos dos Marines dá tiro de precisão a 500 jardas, o qual seria 488 metros, mais ou menos, né? E é isso aí. Então, eu lembro que eu passei de boa,
Isso foi a única coisa que me estressou. O tiro? Porque se você reprova, você volta pro começo. Você volta pra primeira semana? Na primeira semana. Os Marines, every Marine is a rifleman. Todo Marine, independente da sua especialidade, se você é escrivão, se você é da logística, se você é da infantaria, se você é mecânico, não importa a sua especialidade, você tem que saber atirar. Não importa. Não importa seu gênero, não importa sua idade, não importa sua especialidade. E se você não passar, você reprova e começa de novo. Porra, você passou. Eu passei, graças Pelo menos um Columbia aqui deu menos. É o mínimo que eu esperava. Pô, é uma coisa ser inteligente nessa hora, outra coisa é aquilo, né? Uma coisa que... Mas eu achei super bacana porque, olhando pra trás, vendo o que eu aprendi, eu não tinha vícios, eu não tinha má costume. Então, tudo que eu aprendi foi o que os Marines me ensinou. Que legal, cara. Então, assim, os caras que são bons... eu lembro que tinha o que chama PMI, Primary Marksmanship Instructor. Ou seja, o instrutor principal de... o instrutor de tiro. Ele é o cara que forma o cara. Falei, cara, um dia eu vou chegar a ser esse cara. Aí, mais adiante, lá no 2016, eu virei... instrutor de tiro. Não sou instrutor de tiro. Eu formo o instrutor de tiro dos Marines que forma os Marines. Que legal. Cara. Então, eu no 2000, você tá lá em cima. No 2005, eu virei instrutor de tiro. E no 2016, eu virei o chefe, o treinador, o coach. O coach dos coaches. Né? A gente chama de PMI, Primary Marksmanship Instructor. Você é o cara que forma o cara que treina os Marines. Foram 20 anos, né? 20 anos. Isso Quantas guerras você pegou? Cara, eu tive a oportunidade de ir para o Iraque, Afeganistão e África um total de 5 vezes. Quanto tempo cada vez que você foi, cara? Era entre 7 a 9 meses. Você pegou... Você foi lá na época do Bin Laden, lá de 9/11? Sim, no 2002... Você estava lá? Eu já estava no Afeganistão. Quando que você aterrissou no Afeganistão? Foi em novembro de 2002. Cara, fazia um ano que você tinha visto a aeronave bater na torre. Sim, exatamente. Então nós fomos assim, fomos o second wave, a segunda onda dos Marines no Afeganistão. E quando você chegou lá, qual que era a situação? A segunda onda, o que isso representava? tinha muita destruição já ou não? Era bem estranho, porque olha só, minha família no Rio é de São Gonçalo e Alcântara. Sim. Eu cheguei em Cabul e falei, pô, isso aqui é São Gonçalo, cara. Não, zoando um pouquinho, mas assim, não estava muito longe da realidade, entendeu? Os gringos mesmo ficaram assustados, né? Eles assim, fora, né? Mas bem fora do padrão que o americano tá acostumado, mas para mim não estava tão longe da nossa realidade, cara. Mas qual que era a missão? Tipo, eles te mandaram lá para quê? Bom, naquela época era para acabar com o Talibã. Acabar com o Talibã? Destruir o Talibã e pegar o Bin Laden. E define isso. O que é, cara? Identificar onde tá os locais, ir atrás dos grupos? O que é isso, então, cara? Aí a gente entra na parte da política e de tudo isso. Mas a nossa missão, quando nós chegamos lá, nós tomamos a embaixada do Afeganistão, que tinha sido abandonada na década dos 70, quando a União Soviética invadiu. Ficou abandonada lá o prédio. Nós tomamos isso de volta do Talibã, que tinha um pessoal lá, a gente entrou nos tiroteios lá com eles, tomamos de volta, aí a missão diplomática começou a entrar, né? O pessoal, os civis. Aí a gente protegia aquela embaixada e saía a fazer outras patrulhas, outras missões, busca... como se diria? Buscar o inimigo. Busca o inimigo. Buscar um inimigo, enfrentar com eles e tudo mais. Naquela época não existia assim uma força armada do Afeganistão como tal. Então foi uma coisa bem doida. Então naquele momento nós era proteger, sobretudo, a embaixada dos Estados Unidos em Cabul. E daí nós tomamos um espaço lá e protegemos um espaço onde entrou a OTAN, né, o NATO, chamado IFAC,
ISAF, que é International Security Alliance Forces, não lembro exatamente qual era o ISAF, onde começou a chegar os italianos, os britânicos, todo mundo da OTAN, né? Então a gente também protegeu aquela base, aí quando eles chegaram, começaram a fazer segurança lá e nós voltamos para a embaixada. Eu lembro uma noite que nós começamos a receber morteiros. Indirect fire, mortars, né? Estavam lançando mortars em direção da embaixada dos Estados Unidos. Porque à noite a cidade não tinha eletricidade. À noite a cidade ficava preto. Escuro, parecia Connecticut. Parecia Connecticut. Cara, você tem que ter senso de humor mesmo pra passar por esses negócios, cara. Então, mas a embaixada dos Estados Unidos, a gente tinha geradores e ficava acesa. O qual é perfeito alvo. É um alvo perfeito. É exatamente onde você está. Né? Eu tenho que acertar aquelas luzezinhas ali. Fácil demais, tá tudo escuro, só acertar o branco. Aí eles começaram a lançar morteiros. E eu achei super legal, assim, legal, né? Como nós saímos das nossas tendas, que a gente realmente estava em tendas, para o muro da embaixada, para proteger a embaixada do ataque, esperando um ataque do Talibã, assim, de homens realmente, né? Em vez de só o morteiro, e vendo a missão diplomática correndo para os bunkers, para se proteger. Então foi aquele negócio. Aí, lembrando 9/11, né? O 11 de setembro, onde os bombeiros entrando e os civis correndo. Eu falei, caramba, deu até escalofrio naquela época. Eu pensei, poxa, a gente está correndo para o fogo para proteger quem está correndo para a segurança. Do fogo, né? Do fogo, exatamente. Cara, na hora ver aquela imagem. Né? Então, essa aí foi a primeira rodada. Nós ficamos lá. E como é que eles identificavam onde estavam os talibãs? Isso é tudo informação que a base pega, passa para vocês, aí vocês vão na localização e aí que dá? Cara, aí é onde entra a parte assim, o militar diria uma coisa, mas o Daniel, sabendo que eu sei agora... Vai falar a verdade. Cara, a gente não sabia. Sério? Como que a gente ia saber quem era quem? Não dá, né? Não dá. É que nem eu chegar lá no... referência a São Gonçalo. Lá no Vila 3, e o cara fala, aquele ali que é o traficante. Tu não sabe quem é quem? Era difícil, porque os caras não estavam armados. Eles não estavam de uniforme. Então era uma situação bem difícil. E num país onde que, na época, tinha muita gente com AK-47, que é a arma soviética. Que andando na rua. É normal. Ou seja, pode não ser talibã, é um cara andando com uma AK-47. Que nem o Velho Oeste. Então, era uma situação bem precária. A gente não sabia como lidar. Então, assim... Na verdade, é o que o policial brasileiro enfrenta hoje quando ele entra no que hoje em dia é conhecido como as comunidades, né? Na minha época era favela mesmo. Porque ele não sabe quem é quem. Ele não... Então, a gente tinha muito disso também, né? Então, já pensou? Naquela época eu tinha 19 anos, o meu cabo, antigão, tinha 20. Eu tinha 2 anos de serviço, era tudo jovem. Tanto que esses dias atrás, procurando aquele TBT, né, fotos para colocar no TBT nas quinta-feira, aí eu comecei a ver as fotos dessa época e eu lembro meu sargento velho, os caras velho pra caramba, porque eu era novinho. Sim. Hoje em dia, eles eram mais novos do que eu. Mas não, mais novo do que eu ainda. Eles tinham 34, 33, 35 talvez. Você tá com 39? Eu tô com 39. 83? É do 83, isso mesmo. Aí que dia que você faz aniversário? Dia 3 de maio. 13 de maio. 3. Tanto que eu comprei, eu fiz eu fiz aniversário em Bagdad. Eu cumpri 20 anos em Bagdad no 2003. Quando eles tiraram a gente de lá. Olha só. Porque saindo do Afeganistão, nós estávamos retornando a Camp Lejeune, Carolina do Norte, que é a base dos Marines, da 2ª divisão, a qual eu pertencia. Fomos para Oman, e de Oman a gente ia pegar um voo para a Alemanha. O voo é tudo charter, né? Contratado. Sim. É uma aeronave normal, mas é contratado e só nós estamos nela, né? Aí, em vez de ir de Oman para a Alemanha, para retornar para os Estados Unidos, nós fomos para Kuwait.
para o Kuwait para a invasão em março do 2003. Cara, você nem teve alívio, então. Não, não. Agora é o seguinte, você já quase teve situação que você quase morreu? Muitas. Muitas? Muitas. A primeira vez... Engraçado que ele ri. Várias! Se chorar fica pior, mano. Cara, é sério mesmo isso? A primeira vez que eu entrei em combate, eu tinha 19 anos de idade, né? Então, assim... Foi no Afeganistão? No Afeganistão. Então, assim, para quem conhece, imagina você tá atrás do número 1, assim, tem uma estaca de gente, né? Um homem um atrás do outro, esperando para entrar, e tem o número 1 em frente, e o número 2 era eu e a galera vinha. Então, no que a gente foi entrando na casa, na porta, o número 1 levou um tiro na cara. Então, a cabeça dele estourou, né? Assim atrás, né? Abriu. Na tua frente? Na minha frente. O sangue dele acertou o teu olho, minha cara, tudo mais. Eu tava colado com ele, tava assim. Eu consegui meio que segurar o corpo dele um pouco. Ele levou mais 2 tiros no peito, mas a gente tava de colete, não fazia diferença nenhuma, já tava morto. E eu consegui apertar o gatilho e acertar o cara que tava na minha frente, que tava atirando a gente. Joguei o corpo para um lado e fui pro outro. E a galera veio atrás, né? Então... Essa foi a tua primeira? Sim. Bem-vindo ao combate com 19 anos. Cara... E no bravo. dia seguinte, quando você acordar de manhã, cara, o que você pensa? Então, foi uma coisa super interessante, porque não foi nem no dia seguinte, foi naquele mesmo dia. Eu vi a galera começar a chorar, os caras mais machos que batem todo mundo, que começando a chorar, e porra, a família, e criança e tudo mais. E pra mim, cara, eu tava na guerra, eu aceitei. Você não teve grandes... Não. Agora, eu faço questão de lembrar ele, eu faço questão de conversar com a família dele na data do aniversário dele, não na data da morte, porque eu não comemoro a morte, eu comemoro a vida, né? Então, assim, é dessa maneira que a gente continua. Porque é um trauma que nem outros traumas, afeta cada pessoa de uma maneira diferente. Hoje em dia, né, é diagnosed, não sei como se diz. Diagnóstico de PTSD, que é Post Traumatic Stress Disorder, que é um trauma, né? É um trauma pós uma situação. Isso. Mas isso acontece assim, pô, tem gente que sofre um acidente de carro e tem esse trauma, tem gente que a casa é invadida e tem esse trauma. Eu converso com conhecidos que são policiais no Brasil, eu falo, cara, tu tem PTSD? Não sei o que. Eu falei, mano, teus sintomas, tudo, 100%, é isso aí. Então, só que, como qualquer outro tipo de diagnóstico, tem níveis, né? Um mais forte que outros, e dessa maneira. Então, comigo, realmente, o que aconteceu ali, eu comecei a me afastar das pessoas. Sério? Sim, porque quanto mais próximo eu tiver de você e você morre, eu vou sofrer, cara. Então, eu comecei a me afastar. Então, as amizades que eu tinha era uma amizade de confiança, mas era uma amizade superficial. Eu não queria saber muito sobre você. Putz grila, cara. Entendeu? Porque eu vou sofrer. Tu vai morrer. Eu vou morrer. A gente pode morrer. Então, é uma realidade muito diferente. Caraca, Daniel. Mano. Então, é assim. Agora, tem outras pessoas que têm esses traumas e se tornam... começa a beber, começa a usar droga, esse tipo de coisa. Graças a Deus, eu nunca, jamais na minha vida usei droga. Bom. E nunca entrei nesse negócio de beber pesado, nada disso. Então, comigo realmente foi essa distância social antes de que virasse moda. Caramba, cara. Foi basicamente o teu refúgio, né? É isso mesmo. O cara que morreu na tua frente, você estava próximo dele quando ele morreu? Você era assim, amigo dele? Nós fizemos o Basic Training Bootcamp junto, nós fizemos a escola de infantaria junto. Porra. E nós fomos para a primeira unidade junto. Puta. Então, você assim, sabia exatamente do começo até aquele dia a gente estava junto. Né? Desde março até... Nossa, deve ter sido muito estranho. Dezembro, março a dezembro, isso. Então a gente estava crescendo naquele negócio junto. Então foi forte. E aí para frente teve outras ocasiões. Não quero mais isso, né, também, né? E cara... Eu preciso te fazer essa pergunta, eu nunca fiz pra ninguém, mas como é que é matar a primeira pessoa, bicho? Bom,
A primeira, assim, aquela situação, eu só apertei o gatilho e derrubei ele, entendeu? Porque ele tava... Sim, atirando em Ele tava você. me atirando, então... A raiva é tão grande que você nem sente. Eu não senti nada. Porque eu lembro quando eu tava lá, eu ficava pensando, pô, se a gente estiver jogando bola, uma pelada na rua, a gente poderia até ser amigo, né? Mas eu tô aqui, ele tá lá, ideologia diferente, ele tá protegendo um grupo que atacou os Estados Unidos, que matou pessoas que eu amava, tudo mais. Então, não teve nada disso. Agora, teve outros que eu lembro, teve outras coisas, teve outras pessoas que eu abati que eu lembro muito mais do que a primeira. Né? A situação? A situação, por exemplo, no 2003, a gente estava numa patrulha... Aonde, que país você está falando agora? No Iraque. Você já tinha saído do Kuwait e agora foi pro Iraque. Sim, eu estava na invasão do Afeganistão, na invasão do Iraque. Então, peraí, só lembra a gente da cronologia. Tá. Afeganistão, Kuwait, Iraque. Isso. O Kuwait foi um lugar onde a gente tava, todas as tropas americanas foram para lá. Tá. E daí cruzaram a fronteira invadindo. Então, o Kuwait era só um ponto de organização. Isso. Porque era um país amigo, né? Isso, aliado por vários motivos. Então, quando você escutava falar da linha americana estar em tal lugar, na verdade, nós estávamos uns 4 dias na frente da linha americana. A linha de avanço, porque nós éramos parte de uma equipe de reconhecimento. Entendi. Mas, assim, era uma equipe de 4, mas tinha uma porção de equipes de times pequenos fazendo a mesma coisa. Então, a gente avançava, fazia reconhecimento das rutas e tudo mais, e onde estavam as tropas inimigas, ligava por rádio para que, quando a força em si viesse, encontrasse menos resistência possível, que tomassem as rutas melhores, etc, etc. Então, nós chegamos a um ponto onde tinha umas tropas, obviamente, em uniforme do Iraque, e tinha um cara lá na frente, para cima e para baixo, meio que gritando, não sei o quê, e a gente, obviamente, está na frente, está gritando, deve ser o líder, né? Então, o que a gente faz? Abate ele. Fizemos o cálculo, era 1.100 jardas, que dá um pouco mais de 1 quilômetro. Então, naquele momento, eu estava com uma equipe de sniper, de francotirador. Eu não era francotirador, era o burro de carga deles. Mas por que você era? Você nunca chegou a ser o cara bom de tiro, assim, para ser francotirador? Então, o francotirador é o cara que já passou pelo curso, foi treinado e tudo mais. Então, o pelotão de francotirador, que tinha vários francotiradores, precisava de gente que fizesse parte da equipe, porque eles precisam de 36 homens, né? Certo. Porque o francotirador dá o disparo, aí tem o spotter. O spotter é o que faz os cálculos e tudo mais. Ele realmente é o sniper mais antigo. Tá. Ele é o líder, porque ele está fazendo os cálculos. Qualquer um puxa o gatilho, mano. Qualquer um. Qualquer um. Eu ensino um macaco a dar um tiro a 1.000 metros. 1.000 metros, 1 quilômetro. É fácil. Com a lupa. Essa é fácil. Mas e aí, o cara tava lá caminhando pra frente. Aí, beleza, tava lá pra frente. Aí a gente usa M40, que era o rifle 7.62x51, conhecido no Brasil como 308, etc. Fizemos o cálculo, a distância ia ter impacto, mas não sabíamos se ia ter a força para derrubar. Né? Então, beleza, a distância é muito grande. Aí eu tava com a M82 SA Sasser. Não vou nem tentar deletrar em português. Sasser, que é o Special Application Scope Rifle. É uma .50. É um rifle .50. Aí, como eu tava carregando esse monstro pesado pra caramba, ele falou, beleza, Monteiro, entra aí, faz os cálculos, vamos ver. Vamos ver se você dá o tiro. Com a .50. A .50. Então... Aí a derruba, né? A .50... Cara, mano, a .50 tem poder de penetração a 3 quilômetros. Você tá doido. Então, a 1.000 não é nada. E aí? Aí fizemos o cálculo, tudo mais, e aquele negócio. Tentamos comunicar com a rádio, por rádio com o nosso Higher Command, né, o comando mais alto, tudo mais. A gente não conseguia.
não tinha essa comunicação, eles não respondiam, tava assim, beleza. Aí o meu team leader, né, o líder da equipe, que também era um sargento velhão, tinha 21 anos. Todo mundo super velho, né? Tá entendendo? Tá entendendo? Negócio meu. Pô, assim, é crianças. É criança, né, cara? Realmente, literalmente crianças lutando. Aí, fizemos o cálculo, tudo mais e... BUM! Aí parecia uma melancia que estourou. O tiro na cabeça dele parecia uma melancia que estourou. Sério? É isso que eu lembro. Era assim, um negócio assim... Você acertou em cheio. Foi um tiro fácil. Você viu? Você acompanhou na lupa o negócio? Você acompanhou aqui na televisão? A gente não tinha essa tecnologia. Era só luneta mesmo. Era só na luneta. Luneta de poder de 35 vezes. Era mais do que suficiente. E o meu Sparrow tinha uma luneta muito mais... potência muito maior. Né? Ele viu. Era 75 ou 70 e alguma coisa. Dava pra ver até os buraquinhos da lua, né? Porque a gente lá no meio do deserto, a gente ficava vendo essas coisas à noite. Criança, né? Aí, bom. Aí foi isso aí. Nisso, os caras se jogaram no chão, não sabiam o que fazer. Então, naquele enfrentamento, esse foi o único disparo. Dali em diante, o que aconteceu com a turma que estava com aquele... Se renderam? Se renderam. Então, quem se jogou no chão foi os caras deles. É isso, o iraquiano. O iraquiano. As tropas do Iraque. Na mesma hora, ali, explodiu a cabeça do chefe. Porque a maioria não queria se enfrentar aos Estados Unidos. Então, era conscript, né? Gente que estava forçado ao serviço militar. E se eles recuassem, os oficiais matavam, aquele negócio todo. Então é sempre a melhor coisa é matar a cabeça, então. Bom, tem certas regras contra isso, né? Porque você aí descontrola certas coisas. Mas naquele momento, nós tomamos uma decisão e pronto, foi isso. E como é que era a comunicação com teus pais, cara? Eu fico imaginando meu filho que estava em Colômbia, metendo bala no Iraque, eu sem comunicação com ele, eu queria... Pô, como é que tá aí, Daniel? Então, a comunicação era muito pouca. A gente tinha um satellite phone, que em 2002, um telefone satélite. Você lembra do Zach Morris, do Saved by the Bell? Que tinha um celular desse tamanho, um assim, tijolo, né? Isso aí. Então a gente tinha isso que a gente conseguia fazer ligação por satélite. Só que você falava e não voltava. Aí respondia. Aí você tinha que parar, porque sai daqui, vai pra lá, tem que ser traduzido. Aí darará. Então tinha assim, né? Tinha que ser traduzido? Bom, assim, tem que ser traduzido. Não sei. A parte que bate do satélite vem pra cá, tem que ser retransmitido para a linha de telefone. Tá. Traduzido no sentido que encrypted. Ele vinha encrypted aí. Era criptografado as conversas. Muito interessante. Aí, e umas coisas que eu falei para minha mãe. Se você não tiver nenhuma notícia, tudo tá bem. Tudo tá bem. Eu tô bem, tá tudo bem. Ela chorava do outro lado? Daniel! Não, minha mãe, comigo ela era forte. Sério, mas ela batia o telefone e ela desmoronava. O que eu ouvi falar que sim, mas ela nunca admitiu. O povo lá da Paraíba tem que ser ponta firme mesmo. Né? Braba. Aí, beleza. Aí, então eu falei pra ela, se eu me machucar, você vai ser a primeira a saber. Se alguma coisa acontecer, você vai ser a primeira a saber. Então, se você não ficar sabendo de nada, você não tiver notícia, tá tudo bem. Tá tudo bem, não se preocupe. E foram assim vários anos. Aí com tecnologia avançando, tudo mais, aí já ficava mais fácil de se comunicar, né? A tecnologia de comunicação avançou muito para as tropas de 2002 até 2004, já dava para ligar quase todo dia para casa, esse tipo de coisa, né? 2004 eu já estava de volta no Afeganistão, por isso que eu digo 2004. Beleza. Você saiu do Iraque e foi para o Afeganistão? Então, depois do Iraque nós voltamos para Carolina do Norte. Tá. Pela primeira vez você voltou para os Estados Unidos? E voltamos para os Estados Unidos. Depois de 3 anos fora, 2 anos e meio fora? Não foi tudo isso não, assim, foi... Vamos lá, fomos em novembro, voltamos para os Estados Unidos
em maio, voltamos em maio. Então não foi muita coisa, porque como nós já estávamos no Afeganistão, nós fomos as primeiras tropas dos Marines a sair. Porque eu entendi que quando você foi do Afeganistão, você tinha ido pro Kuwait. Só que antes de ir pro Kuwait, você passou por Carolina do Norte, é isso? Não. Nós saímos do Afeganistão. Saímos de Carolina do Norte em 2002, fomos pro Afeganistão em 2002. Ficamos lá. De lá, nós saímos retornando para os Estados Unidos, aterrissamos em Oman e as tropas americanas estavam indo para o Kuwait. Então, em vez de a gente voltar para a Carolina do Norte, eles levaram a gente diretamente para o Kuwait. E de lá nós fizemos a invasão. Para o Iraque. Para o Iraque. Aí de lá você foi para a Carolina do Norte depois. E como nós já estávamos deployed, a gente tinha mais tempo do que as outras tropas dos Marines, imagina. Aí nós fomos os primeiros grupos a sair, a voltar. Então nós voltamos para a Carolina do Norte. Aí eu lembro que a gente estava fazendo um field up, que é um treinamento num bosque lá na base e tudo mais, e era uma quinta-feira. Aí o sargentão lá falou, eu preciso de 4 voluntários. E quinta-feira a gente ia voltar na sexta, eu imagino que era para limpar, fazer alguma coisa, preparar para voltar para a base, para o quartel. Beleza. Aí falou, tá, vocês 4, terça-feira voltam para a guerra. Opa, beleza. Você tá doido? Foi isso? Foi isso mesmo. Aí, só que dessa vez nós fomos para a África. Qual país? É uma região chamada Horn of Africa, que é o chifre lá da África, né? A gente tá aqueles países maravilhosos, Etiópia, Somália. Etiópia. Etiópia, Djibouti. Djibouti, né? Djibouti. Então, bem pobre. Extremamente. É pior que São Gonçalo. Então lá nós chegamos em Djibouti, na capital, e por navio e tudo mais. Aí tinha uma base que era da Legião Estrangeira Francesa, que tinha sido abandonada. Nós entramos lá e começamos a montar a base naquele lugar. Então a nossa missão ali era atacar centros de treinamentos da Al-Qaeda. Já não era mais o Talibã, já era a Al-Qaeda, que era o grupo terrorista do qual Osama Bin Laden fazia parte, né, que era o líder. Caramba, então, eles já estavam lá? Já sempre. Sempre tiveram ali na África? Na década dos 90. É verdade, né? Perdão, você tem razão. Eles estavam lá. Então era o Sudã, que hoje em dia é aquela parte do Sudão do Sul, né? Southern Sudan. Eritrea, alguma coisa em Etiópia, né? Etiópia. Somália, a parte norte de Somália também, né? Quênia, aqueles 7 países ali. Então a gente fazia missão diretas, assim, atacar os acampamentos. Muitas dessas missões diretas eram as forças especiais americanas, né? O qual eu não fazia parte, mas a gente era a força de resgate rápido deles. Se alguma coisa der errado, a gente ia. Teve algumas que os Marines mesmo faziam, né? Mas a maioria era apoio à Delta Force, apoio a Green Berets, apoio às outras tropas. Entendi. Uhum. E, cara... Super interessante. Não, cara, é tanta coisa. Eu fico pensando como que você nunca... não quis ir. Você sempre quis voltar. Então, das 5 vezes, eu fui voluntário 4. Na verdade, foi a 4ª, o batalhão inteiro ia. Então, eu não precisava ser voluntário. Entendi. Todo mundo ia. Então, beleza, então vamos. Vambora. Mas o resto, eu quero ir. Porque eu entrei pra isso, cara. Eu não entrei pra... Eu não entrei lá para aprender a ser escrivão, para aprender a ser mecânico, para aprender qualquer coisa. Tem muita gente que entra nas Forças Armadas Americanas porque tem muitas oportunidades de fazer esse tipo de coisa, se tornar alguém. E é ótimo, né? Para benefícios de faculdade, porque existe o GI Bill,
que é uma lei que proporciona uma certa quantidade de dinheiro para O cara poder fazer faculdade depois. Para fazer né? faculdade, exatamente. Tem muitos benefícios, porque aqui nos Estados Unidos ser militar é uma honra. Realmente é uma honra. É muito diferente ao Brasil e o resto do mundo, América Latina especificamente, onde muitas pessoas entram no serviço militar porque talvez, quer melhorar um pouquinho de vida. Aqui não. Aqui é... Não, você fala que você foi Marine, o cara te estende o tapete, né, cara? Pois é. Aí eu sempre falo a brincadeira assim, Brazilian by birth, American by right, and a Marine by the grace of God. Caramba. Aí o pessoal assim, nasci como brasileiro, eu tenho o direito de ser cidadão americano e graças a Deus eu sou Marine. Então quando eu falo pro americano American by right, ele, que direito você tem de ser cidadão americano? Aí quando eu falo Marine, muda. Tanto que na época quando eu tô me sentindo um americano frajuto. Eu nasci aqui, mas agora eu tô me sentindo mal, cara. Que isso. Aí, Obrigado por ter me protegido. Não, de nada. Né? Enjoy the freedom. Então, cara, eu lembro que da primeira vez que eu fui pro Afeganistão no 2002, um amigo da minha mãe deu pra ela um bow, né? Um arco e flecha. Um arco e flecha? Não. Um laço? Um laço amarelo. Para colocar na caixa postal, em frente da casa, tudo mais. Esse laço amarelo significa que você tem alguém na guerra. E quando a pessoa volta, ele vai e corta e retornou, né? Ele ou ela, né? E todo mundo, assim, passava pela casa da minha mãe. Muita gente todo dia parava para perguntar quem era aquele negócio que estava acontecendo. Porque naquela época o pessoal estava muito, mas muito patriota. Super, né? Tanto que chegou o ponto que a minha mãe falou, eu tive que tirar. Porque senão ela não parava de atender a porta. Não parava, o pessoal batendo na porta o dia inteiro. Então, assim, o town mayor, né? Como se diz? O prefeito. Prefeito me mandava carta, mandava cesta com a tuna cans. Atum. Lata de atum. Biscoito, opção de coisa assim. E o que a gente precisava muito, baby wipes. Aquelas... Sim, o lencinho de bebê. Pra limpar a bunda úmido, de bebê. Úmido, umedecido. Porque muitas vezes a gente não tinha água para tomar banho, cara. Nossa. A gente não tinha água. Então a gente... Você vivia de baby wipes. A gente chama bird bath. A gente tomava um banho que nem um passarinho. Só pingando água assim e se limpando. Não tinha o que fazer. Então, Não vou nem perguntar. Banheiro, nada disso não existia, né, bicho? Era tudo no meio do mato. Lá, você cava lá e pum, pronto. E era assim. No começo era assim, né? Aí já na época de 2004 para frente, aí já umas bases mais estabelecidas foram aparecendo, mais dinheiro foi começando. Tanto que no 2003 no Iraque, no 2004 no Afeganistão, a gente não tinha os nossos Humvee, que é aqueles Hummers, né? Sim, aqueles super carros, os Hummers. Porcaria aquele carro. Grande pra caramba, não tem espaço pra nada. Sério? Mas que bom pra quebrar coisa, mas né? que eles passam por cima de coisa, eles passam por cima de coisa. Mas não tem espaço pra nada. Eles não eram blindados. Ué? Eles não eram blindados. Tanto que foi uma das coisas que, rapidamente nos demos conta que esse carro não era o carro adequado para o que a gente precisava. Então, o que a gente fazia? Enchia a bolsa de areia, sandbags, né? Aí botava nas portas. Botava no chão, né? No chão do carro? Do carro. Por quê? Você passa em cima de uma bomba, ele segura, assim, não segura, ajuda alguma coisa. Aí a gente tinha aqueles que tinha 2 poltronas na frente e atrás é que nem uma caminhonete, que tinha os banquinhos que a gente chama de troop carriers, que é para transportar as tropas. E não tinha nada. A gente começou a comprar chapa de aço ali dentro do próprio país para poder pendurar. Pô, mas os caras não sabiam, não pensaram nisso? Então, as Forças Armadas Americanas vinham de um período pós a Guerra do Golfo. Entendi. Metodologias antiquadas, né? Mas também na época do Clinton não gastaram dinheiro na década dos 90. Então o budget, né? O orçamento estava pequeno. Então eles gastavam dinheiro em outras coisas. Ninguém nunca pensou que seria aquele negócio. Eu acho que poucos pensaram que a guerra ia durar tanto.
Falando em guerra durar tanto, qual que foi... Você se lembra da batalha que você enfrentou, que foi a mais demorada de todas? Cara, eu tive um tiroteio de 4 horas. Cara, 4 assim, horas, cara. Não foi uma batalha, assim, foi um tiroteio de 4 horas. Foi em 2004. Onde você estava? No Afeganistão. Eu era cabo, né? Eu era cabo. Cabo antigão, já tinha 21 anos. Super antigo. Antigão, já tava na minha 4ª rodada na guerra. Então, tinha muita experiência, pô. Já pensou, jogar 4 vezes na Copa Mundial? Porra, tá... Você é antigão, né? Então, beleza. Aí eu tinha machucado Como é que é cabo em inglês, perdão? Corporal. Era um corporal. Aí eu tinha machucado o joelho. Então eles me tiraram do Sniper Platoon, né, do pelotão de sniper, e me colocaram ali para apoiar, porque os snipers nos Marines, eles fazem parte da seção 2. A seção 2 é a seção de inteligência, porque o sniper americano nos Marines é Surveillance and Target Acquisition. Eles fazem reconhecimentos e búsqueda de alvos. Não é só dar um tiro. Isso não... Bom, isso aí nós chamamos de atiradores escolhidos. Tá. Né? Depois a gente pode falar um pouco sobre o Sniper School. Então, estava com o joelho machucado, não podia estar atuando como sniper, eu não estava 100%. Aí eles me colocaram para fazer segurança da base com os outros meninos que não era da infanteria. Os caras da inteligência, mecânicos, cozinheiros, etc. E nisso nós saímos numa patrulha. Cara, saímos para patrulhar, tarará, entramos numa emboscada, o primeiro tiro acertou o rádio. O rádio? Então não tinha mais comunicação, me fudi. Caraca. Então, assim, eu não tinha comunicação para pedir apoio, para avisar que a gente estava num tiroteio, não tinha. Então, passou a primeira hora, cada hora a gente tinha que fazer um radio check, né? Tô aqui, tarará, tal lugar, beleza. Passou a primeira hora, não tocou o raio, tem coisa errada. Mas o nosso coisa era até a segunda hora. Na segunda hora, né? Aí eles começam a procurar. Então foi isso, cara. A gente entrou num tiroteio do caramba. E o primeiro tiro foi no rádio. Eu, como o líder da esquadra, a minha responsabilidade é controlar os meus 12 Marines. Você tinha 12 contigo? Sim, a esquadra dos Marines são 13. 12 e o líder, né? Você. Nesse caso era eu, 13º. Aí é controlar eles, controlar o fogo deles, controlar o ataque deles. Se eu tô dando tiro, eu não tô fazendo o meu trabalho. Eu não tô controlando eles, eu não tô fazendo a manobra, esse negócio que eles deveriam fazer. Mas a gente estava num lugar que a gente estava lascado, não tinha como atacar, porque se a gente atacasse a aldeia, a gente tinha que passar por um campo aberto, grande pra caramba. E aí você tá ali aberto, mente tira, acabou a história. Se a gente recuasse, a gente também ia entrar num campo aberto, não tinha pra onde continuar. A gente estava meio que, a gente chama de um wadi. Um wadi é um rio seco. Um rio que tinha acabado. Porque o rio eles têm água naquela região quando a neve começa a derreter e pum. Certo. Mas naquela época a neve já tinha derretido, não tinha mais água. A gente estava dentro daquele wadi. A gente conseguiu descer para o wadi e meio que se abrigar lá. Então a nossa responsabilidade era estar dando esse tiro. Então o que eu tinha treinado a minha esquadra, eu tinha um carregador, eu tinha M16A4. Eu tinha um carregador que nada mais que traçantes, tracers. Os traçantes são aqueles, para quem não sabe, são aqueles disparos que você dá e ele acende. Né? Então, o interessante disso é que todo mundo pode ver onde está acertando. E a esquadra de 12 são 3 equipes de 4. Fire teams, né? Time de briga. E cada fire team tem uma ametralhadora M249, que dispara 5.56. Então tenho 3 ametralhadoras. Eu tinha treinado a minha galera, né? Que é onde eu desse os meus traçantes, eles disparavam. Então eu dava os traçantes e a metralhadora uns 5 disparos. Entendi. Aí a outra 5 disparos e a terceira 5 disparos. Mas entre 5 a 8. Entendi. Beleza. Então eu ia marcando dessa maneira. Mas o que acontece? Você vê daqui para lá, mas de lá para cá também você vê. Você vê da onde saiu. Então, toda vez que eu dava o tiro, eu recebia tiro.
eu tinha que me deslocar para outro lugar, e foi isso. Até que chegou um ponto onde eles começaram a nos procurar. Deslocar o quê? Atrás de muro, pedra, casa? O que A gente que era? tava Isso dentro, não- pensa Você num tá no meio rio do seco, né? Então, Que tem... você estava se deslocando no meio do barro ali. atrás do- Tô aqui, eu vou pra lá. Entendi. Eu tô aqui, eu vou pra lá. Assim, se eu ficar no mesmo lugar, eu vou levar tiro. Então, tem que fazer. Bom, aí foi que chegaram os Cobras. Os Cobras são os helicópteros de ataque dos Marines. E passaram. O primeiro passou voado, não viu. Aí o segundo viu os traçantes. Aí ele deu a volta. Aí o primeiro voltou, eles começaram a dar as voltas, né? Fazer aquele círculo. No que eu ia marcando com os traçantes, eles viram as metralhadoras. Aí eles se tocaram, né? Depois do reporte eu li que eles viram que foram os traçantes onde estavam fazendo um impacto. Aí que a gente começou, eu continuei marcando com os traçantes e eles... Míssil. Míssil. Aí acabou. Aí acabou. Há 4 horas. 4 horas depois. A gente tava num momento que a gente já... Quando eles chegaram, a gente estava acabando a nossa munição. Tava próximo a acabar a munição. A munição estava dentro da Hummer. Não. A gente tava a pé. Ah, vocês estavam a pé? Tava patrulhando a pé. Quando a gente saía a patrulha a pé naquela região. Os caras deixaram você chegar até ali, num pontozinho ali onde eles sabiam que... Caiu na emboscada. Caramba. Porque a gente tá no território deles, né? Era uma área assim, bem aberta, dava pra ver tudo. A gente ia usar o ARI, justamente se a gente for atacado, a gente vai cair dentro do rio seco, vai usar isso como abrigo, até chegar ao ponto não sei o que, a gente vai pra tal lugar. A gente, Tinha um planejamento que vocês estavam fazendo. Tinha um planejamento todo. Então, quando a gente entra nessa situação, se você para pra pensar, você morre. Então você reage. Mas só que você treinou tanto, que você reage naturalmente. Sem pensar, né? Sem pensar. Porque eu sei que eu vou fazer isso. É assim, o cara que tá andando de moto tem que frear, acelerar, trocar de marcha, pisar o freio de trás. Se você para pra pensar isso, você cai na moto. Então você faz automaticamente. Porque é o treino. Então, a tua última guerra foi quando? Que ano foi? 2008 e 2009. Foi Foi no Iraque. No Iraque. Isso. E quando que você decidiu montar a Miami International Arms? Excelente. Bom... Porque, afinal de contas, ele também é empreendedor, né? Além de Marine, né? É isso aí. Então, no 2013, eu saí da ativa dos Marines. Eu entrei na reserva. Você era casado? Tinha namorado? Naquela época eu já estava felizmente divorciado. Esse cara não vale nada. Não, cara, eu casei com 20 anos. Pô, logo antes aí, né? Eu não tava naquela jogada toda, né? Nós tivemos casado 8 anos e meio e com 28 a gente se divorciou. Bom, mas esse aí é outro tema, né? Então, no 2013, eu tinha 30 anos, né? Eu falei, eu vou sair da ativa, vou procurar outro caminho, né? Aí eu entrei na reserva. A reserva americana é muito diferente da reserva brasileira em outros lugares. Porque a reserva americana é que nem você tá na seleção, mas você tá sentado no banco. Tá. No momento que eles precisam, você entra no jogo. Então a reserva americana se apresenta um fim de semana por mês e 2 semanas por ano. Então você continua treinando e continua mantendo os requisitos e tudo mais. Então eu entrei na reserva. Aí, beleza. Aí um amigo tava vendendo munição. Aí, beleza. Eu falei, tá ganhando bem, não sei o que. Como que eu faço para entrar? Ele me ensinou um pouco. Aí eu entrei, comecei a vender munição. Aí um amigo Marine começou a vender arma. Eu falei, cara, eu tô fazendo essas feiras e vendendo munição. Vamos juntar força. Eu vendo a munição, você vende as armas. Aí, beleza. No que a gente foi vendendo arma, nós juntamos nossas forças e abrimos uma loja. Ficamos um parceiro uns 3 anos. Em Miami, isso? Aqui em Miami, em Kendall, né? Na verdade era em Kendall, em sul de Miami. E nessa época eu conheci uns brasileiros. E os brasileiros me ensinaram, me falaram sobre o CAC, que no Brasil é colecionador, atirador esportivo e caçador.
né? É um processo lá bem complicado no Brasil e tudo mais. E eles falam a dificuldade que eles tinham de adquirir armas no Brasil, que tinha que importar, aquele negócio todo, e a dificuldade que eles tinham porque não falavam inglês, o pessoal que tinha loja aqui falava espanhol, e o espanhol e o português não é a mesma coisa, né? Tem muita coisa parecida, mas não é. Então, cara, foi um prato cheio isso pra você. Então, nisso aí, eu troquei ideia com o meu sócio na época, eu falei, cara, vamos fazer isso? Aí ele falou, cara, se a gente errar, nós vamos ser presos por tráfico de arma internacional. Mas como que dá pra errar um negócio desse? Tem muitas maneiras de errar. Muitas maneiras de errar. Cadastrado, você vai vender. Mas você tem que saber fazer as coisas corretas, direitinho, compliance, porque entra num negócio chamado ITAR, ITAR, que é International Traffic of Arms Regulation. Tá. É uma coisa super controlada. Na época era por Departamento de Estado dos Estados Unidos. No Brasil é controlado pelo Exército Brasileiro. É uma coisa bem complexa, né? Falou, cara, não quero não. Aí eu, beleza, se você não quer, eu quero. Então vamos separar as forças. Aí ele ficou lá, a loja fechou e a Miami International Arm, a MIA, começou. Na época que eu comecei a MIA, eu falei, no meu orçamento eu tenho $2.100 sobrando, depois das minhas contas. Uhum. O aluguel era $1.800. Então eu falei... Tem $300 aí que eu posso... Não, mas tinha... 100 de luz, não, de internet, eu trazia as canetas de casa, né? Porque eu não... Então, assim, as primeiras armas que eu tinha na parede eram as minhas pessoais e emprestada de amigos, só para ter alguma coisa nas paredes, entendeu? E foi assim que foi começando, o negócio foi crescendo e a gente começou a fazer a exportação, demorou quase um ano para colocar as primeiras armas no Brasil. Cara, e foi difícil essa parte do processo do compliance, cara? Foi. Mas mesmo você falando que era do Marine, todo teu histórico, você tem ficha limpa, porra. 100%. 100%. Mas você ainda tem que passar pelo processo. Então, eu lembro que eu contratei uma empresa, um consulting company, eu contratei eles, eu lembro que eu paguei $10.000, que pra mim naquela época era dinheiro pra caramba, né? Pra eles me ensinar, pra eles me ajudarem a tirar o FFL, que é o Federal Firearms License, a licença de compra e venda de arma nos Estados Unidos, que eu tinha que ter isso. Aí eles me ensinaram a tirar a minha licença de exportador junto com o Departamento de Estado. E tinha uma opção de coisa, você tinha que vir para cá, tirar isso, aí tinha que ir para lá, comprar um token, não sei o que. Eu nunca conseguiria fazer isso só. Então eles me ensinaram muito e aí foi que o negócio foi começando a andar. Como preencher a documentação para solicitar uma licença de exportação. Aí o Departamento de Estado finalmente aprova. O que acontece? No Brasil, o cliente tem que ter o que se chama CR, Certificado de Registro com o Exército Brasileiro. Daí ele pede o que se chama CI, Certificado Internacional de Importação de Produtos Controlados, PCE, né? Pelo Exército. Aí, com esse documento, eu chego para o governo americano e falo, Joãozinho da Silva tem autorização do país a comprar uma pistola e um rifle. Certo. Esse aqui. Aí eu chego pro governo americano e peço isso, né? Aí eles aprovam. Depois deles aprovar, eu tenho que apresentar para US CBP, que é o US Customs and Border Protection, que é a Polícia Federal nos Estados Unidos, que controla tudo que entra e tudo que sai. Quando o pessoal passa pelo aeroporto internacional, aqueles caras no guichê de azul, todo marrento, bravo pra caramba, desagradável. Nunca foi pra guerra, né? Nunca foi pra guerra. Eu trabalhei para eles por 8 anos e meio. Mas depois a gente entra nesse CNP. Aí, beleza. Aí nisso, tem que enfrentar eles. E assim, eles não estão procurando nenhuma maneira de te ajudar. Eles estão lá para parar a saída. A saída. Eles não estão ali para te ajudar, porque você não está vendendo um iPhone, você não está vendendo um tênis Mizuno, você está vendendo uma arma de fogo e vai parar no Brasil. E assim, o conceito é que tem muito tráfico no Brasil, tem muitas coisas, tem muitas armas ilegais no Brasil que entram pelo... por onde for. Por onde for, né? Por onde for. Muitas vezes passa pelo baixo do nariz dele. Então, foi uma coisa bem complicada. E daí, conseguir clientes. No Brasil. Uma empresa começando agora. Quem que é esse Daniel? Ninguém nunca ouviu falar desse Marine, cara. porra. Marine.
Mas quem que é esse cara? Então, assim, o que começou a acontecer foi que cada vez que eu colocava uma arma no Brasil, eu vendia 3. Porque o cara chega no clube de tiro dele com uma arma importada, você pegou na onde aí? Pô, eu comprei lá com a Mia. Mia? Que caramba, Mia? Miami International Arms, né? Mia. Sim. Aí, porque tem o Miami International Airport, que também é Mia. Tem branding. Isso é boa. Aí, porra, com o Daniel, os caras me ligavam e aquele negócio. Então, assim, 2 horas da manhã eu tô lá no WhatsApp ainda atendendo o cliente. 6 horas da manhã eu já tô atendendo o cliente. Só no boca a boca. Só no boca a boca, atendendo, cumprindo, preço justo. Cara. Sim, uma luta do caramba. Então ela nasceu em 2013? A Mia em si, como Mia 2018. 2018, tá. 2018. Entre 2013 e 2018, esses 5 anos foi... A gente estava naquela parceria com outro rapaz. Isso. Então, quando eu saí dos Marines... Nessa época você só vendia localmente. Correto. Só nos Estados Unidos. Só na Flórida. Só na Flórida. Só na Flórida, só no sul da Flórida. Participando dessas feiras que tem aqui direto. Dessas feiras. Praticamente todo fim de semana tem uma feira de arma na Flórida. Ah, sim, eu sei. Se não é aqui, ali, tarará. E as feiras aqui são super interessantes porque você pode ir lá, comprar, escolher, tocar, tudo mais. Todas as leis continuam. Não é assim que você vai lá e qualquer maluco compra uma arma, entendeu? Tem que fazer todos os requisitos como se você entrasse numa loja hoje, né? E a gente pode falar especificamente sobre esses detalhes. Mas quando eu saí dos Marines, eu entrei para o CBP, US Customs and Border Protection. Eu era policial federal aqui nos Estados Unidos. Eu trabalhava na área de imigração. 8 anos. 8 anos e meio, né? Em março foi que eu pedi baixa. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava, o meu turno lá era de 2 horas da tarde à meia-noite, 10 horas. Eu trabalhava 5 dias e descansava 3. Então, a minha folga era segunda, terça e quarta. Semana que vem era quarta, quinta e sexta. E assim, né? Intercalado. Acordava às 7 horas da manhã, começava a trabalhar na Mia, na Miami International Arms, até 1 hora da tarde. Saía de lá, entrava na Polícia Federal. Trabalhava até meia-noite. Chegava em casa, respondia qualquer WhatsApp que eu podia responder ainda. 1h30, 2 horas da manhã eu ia dormir, acordava e fazia isso. No meu dia de folga eu estava lá todo santo dia. Porque assim, um dia alguém vai falar, pô, esse cara teve sorte pra caramba. Teve sorte pra caramba. Então, e mesmo trabalhando lá dentro do CBP, sabendo como o sistema funciona, eu não trabalhava na área de alfândega, né, de cargo, esse tipo de coisa. Eu trabalhava na área de imigração. Para não misturar as duas coisas, né, eu tive 3 cargas apreendida e confiscada pelo próprio CBP. Que isso, cara? Eles alegaram algumas coisas lá, que a gente ainda tá lutando com isso, tecnicamente, entendeu? Tipo, o I não tem um ponto, então esse aqui é um L, é um I, entendeu? Cara, esse nível assim... Assim, eles estão procurando coisa para aprender a arma. Tipo assim, o cliente esteve nos Estados Unidos durante o processo, ele pagou em espécie. Pô, ele vai pagar como? Cartão de crédito ou transferência bancária. Mas aonde na lei está escrito isso? Então, essas foi as coisas que não está escrito em lugar nenhum. Que você tem que descobrir. Aprender na marra. Levando para lá. E o cliente não quer saber. Me entrega o meu produto, me devolve meu dinheiro. Mas para você isso é excelente. Porque é uma puta barreira de entrada. Ninguém vai se meter a fazer isso. Você estava lá dentro. Você sabe como é que resolve a parada. E é complicado, a gente está tentando resolver. Agora, hoje em dia, no sul da Flórida, tem mais ou menos umas 9 lojas que fazem exportação de arma de fogo para o Brasil. Porque depois que o presidente Bolsonaro foi eleito, no 2018, né? Isso, 2018. Abriu o mercado muito. Tinha calibres que não era permitido, que agora tinha muita coisa. Abriu bastante. Então, como abriu... É isso que a gente estava falando antes de a gente começar o podcast, nicho. Então nós entramos na área de especialização de exportação para o Brasil. Mas nisso a gente começou a receber ligação, porque eu também falo espanhol, meu espanhol e português é paralelo. Sério? Sim. Tão bom. Eu sou pai argentino, né? Aí Mas você fala che, boludo? Não, che, boludo, não. Não, porque o que aconteceu? Do 2010 a 2013, quando eu estava dentro dos Marines ainda, eu viajava por América Latina treinando forças estrangeiras, fazendo missão... Secreta? Vamos dizer clandestinas.
Sério? Tipo resgate de refém, operações antinarcótico em alta mar, esse tipo de coisa. Então a gente tinha que falar espanhol. Essas suas cabeludas, velho. Você se meteu nessas coisas também, cara? Sim. Porque uma coisa foi dando pra outra, né? Foi assim, então é uma experiência de vida bem interessante. Porra, vamos escrever um livro. Bora. Porra, tem que escrever um livro disso daí, cara. Bora, vamos fazer um mini-series. Então, hoje em dia tem várias empresas que fazem coisa similar que a minha faz, exportação de armas. Então, nisso, outras... Por exemplo, o Equador, eu estou em conversa com o Equador agora, com Chamber of Commerce. A Câmara do Comércio. Câmara de Comércio do Equador, que eles estão... o presidente do Equador agora quer descriminalizar o país. As armas. Porque agora ele tá vendo, cidadão de bem precisa se defender. Deixa ele ter arma. Porque o bandido tem arma. O cidadão de bem não tem. As próprias agências de segurança privadas, né? Security guards, eles não têm arma. Então os guardas-costas de empresários, não têm arma. Então, como que eles vão defender contra o bandido que tem arma? Então, eles estão querendo mudar isso. Então, eles entraram em contato com a gente para ajudar a escrever as leis. Espetáculo, cara. Então, e o volume disso daí é absurdo, né? O volume, quando o mercado abrir, vai ser um mercado... vai ser ótimo. Nessa área. E também para o cidadão, para poder se proteger. Mas você também dá curso, né, cara? Isso. Né? Então, no que eu comecei a exportar armas para o Brasil, o brasileiro vinha para cá. Na época ele não podia atirar com uma R15, não podia atirar com uma AK-47, sempre queria. Aí, beleza, vamos fazer um tiro-turismo. Aí, beleza, nós começamos a fazer tiro-turismo, dava 100 disparos, só mete tiro aí no papel, se diverte. Everglades, assim? Não, a gente ia para um stand, para um gun range. Entendi. Assim, eu não dava curso, eu colocava um pedaço de papel lá, o alvo, e deixava os caras de atirar, dava umas regras de segurança, umas coisas básicas. Aí, nisso, um companheiro que é a PM no Brasil falou, Daniel, você é Marine, você é instrutor dos Marines, tudo mais, vamos colocar um curso para trazer o pessoal do Brasil para os Estados Unidos para fazer curso. Espetacular! Aí nós bolamos um curso, eu peguei o curso de tiro de combate dos Marines, que é uma semana, onde eu treino 100 Marines em uma semana, 25 na linha de fogo, 75 sentando fazendo nada, ali no YouTube e Instagram. E eu tirei os outros 75 e agora você está na linha. Então você consegue dar os 1.500 disparos em 3 dias. 1.500 disparos em 3 dias. Tinha gente que vinha aqui e falava, Daniel, eu tenho 30 anos de colecionador, de CAC no Brasil, de policial, e eu nunca cheguei a dar 1.500 disparos. E aqui eu estou dando 1.500 disparos em 3 dias. Então eu pegava aquele currículo dos Marines, de tiro de combate, e começava com isso. Nisso, os americanos começaram a procurar. Então, eu postava, fazia os vídeos, que legal, também quero. Aí foi crescendo. Então, são coisas que eu não inventei, são coisas que o mercado procurou. Então, bacana, o mercado procurando dava para proporcionar, dava para fazer isso de uma maneira que eu não estou inventando uma xícara laranja e vou te oferecer uma laranja. Você chegou e falou, a gente é da Holanda e a laranja mecânica faz xícara laranja pra gente que a gente não tem. Aí foi assim que foi crescendo. Então, nisso, hoje em dia, eu dou curso para o porte de arma, sou credenciado pelo NRA, né? E para a pessoa que quer ter o porte de arma aqui nos Estados Unidos de uma maneira legalizada, eu dou esse curso e te ajudo a tirar esse documento. Aí eu dou curso de tiro tático, dou curso de segurança na sua casa, onde a gente chega lá, faz vê onde está a sua casa, como é que está, quais os perigos, por onde alguém invadiria a sua casa, se alguém invade a sua casa, o que você faz para se defender, qual é a coisa mais importante na casa de uma pessoa, de uma família. Normalmente é as crianças, né? Exato. Como você vai proteger a sua criança? Onde está o seu dormitório? Onde estão as crianças? Como você vai chegar lá? Esse tipo de coisa. E nisso a gente vai treinando, disparando, e você vai aprendendo. É aquele negócio, fazer um curso é bacana. É que nem fazer um seminário? Seminário de jiu-jitsu. Ótimo. Beleza. Isso não te faz um faixa preta. Não. O que te faz um faixa preta é treinar. Treinar. Então,
tem gente que só quer fazer um seminário de tiro e tem gente que quer treinar. Então, a minha mentalidade é sempre uma mentalidade de combate, não é uma mentalidade de tiro esportivo. Tem instrutores que se focam no tiro esportivo, por diversão e tudo mais. Eu foco mais na defesa. Legal. Te ensinar a te defender. Porque aqui nos Estados Unidos, especificamente aqui no estado da Flórida, existe duas coisas super interessantes. Uma é King of the Castle, onde você é o rei do seu castelo, a sua casa. Você pode se defender se alguém invadir, 100%. Pode meter bala, né? Tá liberado, mete bala. Agora, eu sempre falo pra pessoa, vamos ser prudente, né? Vamos ver a situação, cada caso é um caso. E existe aquele outro negócio chamado Stand Your Ground, onde você não tem nenhuma obrigação de recuar. Se alguém te enfrenta, você pode ficar ali e lutar. Por exemplo, no estado de Connecticut, onde eu cresci, se alguém invade a sua casa, você tem que recuar ao seu dormitório. Que isso? Pois é, que isso. Então, Por isso que você não tá lá. Um dos vários motivos. Aí, pois é. Então, isso foi gerando certas coisas. Foi curso, armas, etc. E a minha, hoje em dia, foca em armas prêmios, premium firearms, as armas um pouco mais caras, né? Esse tipo de coisa. A gente também vende a arma de entrada e tudo mais, mas realmente o nosso foco são as armas de... um preço. A gente fala o pessoal que tem disposable income, né? Sim. E mais do que o budget conscious. O pessoal que tem, assim, tá focado, o meu orçamento é esse, não é o nosso foco. Quando a gente faz feira de arma, a gente leva essas armas de $250, $300, mas na loja o que a gente vende é arma de $2.000 a $10.000. A arma mais cara é 10 pau? Eu tenho arma de 25 mil. 25 pratas? Sim. Agora, o que é isso? É uma bazuca? Na verdade, é o rifle, a réplica do rifle do Chris Kyle, que é aquele American Sniper, que era um SEAL e tudo mais. Você conheceu esse cara? Eu cheguei a trabalhar com ele, sim. Trabalhar ou trabalhar junto com ele, na guerra. Na guerra? Uhum. Tete a tete? A gente tava junto, isso. E o cara é bom mesmo? O cara é bom, ele é bom. Ele era bom, né? Porque ele faleceu, né? Eu não sei, não tô sabendo. Morreu? O Chris Kyle foi assassinado por um veterano que ele tava tentando ajudar. Mentira, que tinha cara. Trauma de guerra, não sei o quê. O cara pegou e meteu o tiro nele. Aqui nos Estados Unidos? Aqui nos Estados Unidos, no Texas. Quanto tempo atrás foi isso? Já faz vários anos. Cara, eu não sabia disso não. Depois de servir 20 e poucos anos no serviço militar e pra ganhar uma opção de vez, morre ajudando uma pessoa, tentando ajudar uma pessoa. Mas tem um filme, né? Sim, o American Sniper. Pois é, mas eu não me... ele morre no filme? Eles mostram isso. Não eles falam, eles não mostram, mas no final mostra ele indo pegar o rapaz, que era um Marine. Isso eu me lembro, mas eu não me lembrava dessa outra parte. É verdade, entendi, né? Mas também tem o... Ele regulava contigo de idade, assim, 39, 40? Na época que eu trabalhei com ele era mais ou menos isso. Você trabalhou, mas eu já fui pra guerra com ele, né? A gente fez operações juntos. Isso. No Iraque. Qual é? Bom. Mas então hoje a tua empresa tem... Você tem a linha de receita de treinamento. Sim. Você tem a linha de receita de venda local nos Estados Unidos. Isso. E você tem a linha de receita de exportação. Correto. A linha de treinamento, você faz treinamentos para estrangeiros que querem vir para os Estados Unidos e faz tipo assim um crash course, um mass, o cara chega 1.500 tiros em 3 dias. Sim. A carinha desse cara. Me empolgo. Não, teve um dono do time de futebol, cara. Isso é demais, velho. O Benício precisa conhecer esse cara, velho, meu filho. Então, teve um cliente que é dono de um time de futebol no Rio de Janeiro que veio aqui para treinar comigo 2 dias, one-on-one, fazer esse curso de 1.500 disparos. Então, assim, tem outras pessoas que são líderes de indústrias que falam, poxa, Daniel, se eu vou numa linha de tiro com até 20 pessoas, eu não vou aprender. Eu te pago a tua diária do curso inteiro para você me treinar. Beleza, a gente faz um dia inteiro. Que legal, entendeu? cara. Porque para mim, assim, a gente tem 20 pessoas, o meu custo é fixo, eu preciso disso. E se tem a pessoa, o meu tempo é caro. Sim. Né? Por exemplo, o empresário diz, Daniel, meu tempo é caro. Isso. Então, se eu vou estar numa linha de tiro com muitas pessoas, eu não vou ter a atenção que eu quero. Então, eu te pago o curso inteiro e você
Perfeito. Né? E a gente faz isso também. Espetáculo. Aí você faz você é um personal coach do cara. Personal coach. E ele paga o preço de 20, mas ele quer. Pronto, beleza. É isso mesmo. Então ali a gente pode fazer muito mais do que eu faria em 4 sessões com um grupo de 20. Cara. Porque eu posso focar em você. Se você precisa trabalhar em certas técnicas e táticas, a gente trabalha naquilo. Se a tua preocupação é proteger a sua família e tudo mais, eu foco naquilo. Então, e tem isso. Então, tem hoje em dia 3, 4 vezes por semana agora, né? Porque essa área está crescendo pra caramba. Eu tô dando aulas particular para as pessoas, né? Que demais, cara. E a gente tenta fazer isso nos fins de semana também, para dar para cursos mais amplos, mais grupos e tudo mais. Mas dessas 3 linhas, eu imagino que, lógico, a linha de treinamento é mais rentável, né? Não. Não é? A exportação. O nosso volume de exportação, assim, a gente pode falar números? Lógico, pô. $6 milhões por ano. Coisa linda. Para o Brasil, né? Enquanto a área de treino eu faço porque eu gosto. Entendi. Eu faço porque parte da minha terapia, né? Sim. É me acercar mais ao povo. Então são gente que querem estar ali, gente que querem aquele, a gente comparte ali, e eles viram clientes e viram amigos. Né? E isso aí é a parte que eu mais curto. Porque daí a gente tem esse pessoal, hoje em dia eu vou jantar com eles, vou pra casa deles, eles vão lá na Miami International, a minha cadela Lucy, a Golden Doodle, ela tá lá, o pessoal vem lá pra ver a cachorra. Então, assim, essa parada, esse tete a tete. É super bacana. Então, os cursos, na verdade, é o menor. Mas é ali que você monta os teus relacionamentos para venda depois, né? Mas que imagina, sim. Aí a gente vende. Porque normalmente o pessoal chega lá, compra uma arma e daí quer treinar. Quando eles vão lá e vê os diplomas, vê os negócios na parede, fala, que caramba é esse aqui? Aí sou eu. Pô, como assim? Sou eu. Aí vem, depois de comprar a arma, vem o treinamento. Raramente é o treinamento e daí vem a arma. Entendeu? A exportação, eles entram em contato porque quem tem as armas super bacana, quem vai ter acesso a esse tipo de coisa, pelo volume que nós compramos, nós temos uma relação muito boa com nossos distribuidores. Na verdade, nos Estados Unidos existe mais ou menos 10 distribuidores bem grandes, e nós temos uma relação com 5 desses 10, onde nós compramos um volume bacana. Então, como eles já sabem que a MIA foca em armas prêmios, quando eles já têm aquelas armas únicas, exclusivas, aquele negócio, eles já separam pra gente. Mas de vez em quando você tem que comprar algumas armas mais econômicas para ajudar Por exemplo, eu tenho um vendedor que chega para mim, Daniel, essa semana a gente está fazendo um negócio com arma ABC. Não vou falar a marca, mas ABC. Beleza, aí eu falei, quanto que você precisa vender? Aí o cara, não sei. Quanto você precisa vender? Ele fala, 50. Beleza, me dá 20. Então, ali você já ganha o cara. Então, quando chega aquela arma super exclusiva... Ele te passa. Ele passa para mim. Então, a gente já consegue fornecer. Então, aquelas armas que eu comprei 20 que eu não queria, eu coloco $15 em cima do meu custo e libero. Então, é dessa maneira que o nosso negócio tem crescido. Entendi. Onde a gente começou com ter nada na parede e tudo mais, hoje em dia a gente tem mais ou menos 2,5 milhões na parede de estoque. De estoque. De estoque. Você falou que você exporta 6 milhões. E mercado interno, quanto que você vende? O mercado interno tem crescido bastante. A gente está na faixa de mais ou menos 2,5 milhões. A tua empresa fatura uns 8 a 10 pau por ano, mais ou menos. Um business que nasceu em 2018. Isso mesmo. Parabéns, cara. Você vê que o Columbia Boy teve sucesso também no World of Business, né? E eu consegui voltar e terminar a faculdade, cara. Você fez Columbia? Terminei. Puta que pariu. Terminei. Sério? Qual que é o teu major? Political Science. Ciências políticas que não servem pra nada. Não, é verdade. Aí, para piorar, eu fiz o Masters na American University em DC. Conheço. Escolinha básica, onde a Hillary Clinton, esse pessoal também fizeram os Masters. Gente bem básica, gente bem simples, né? Essa galera assim, né? E lá eu fiz a International Relations. Outra coisa que não serve pra nada. Mas o que isso serve... eu aprendi a aprender. E às vezes isso não tem preço. A minha mãe sempre falava, educação é cara. Você tenta fazer uma coisa, comete um erro,
toma um prejuízo, mas aprendeu uma lição que vai te servir no futuro. Então, na faculdade, eu aprendi a fazer... estudar, eu aprendi a procurar informação, eu aprendi a raciocinar. Então, assim, o Political Science Major e o Masters in International Relations não serve de nada no que eu estou fazendo hoje em dia. Mas esse tipo de coisa ajuda pra caramba em outras áreas. Demais. Eu, por exemplo, me formei em Finance e trabalho com recrutamento e seleção, HR, né? Não tem nada a ver, eu sou um cara de sales, na verdade. Sim, né? sim. Mas o seu recrutamento é na área de finanças? Não necessariamente, também faço em RH, também faço operações, também faço em vendas. Eu faço muita coisa na área de finanças, né? Muita coisa. Banco, principalmente. Né? Assim, hoje em dia a faculdade, se você estuda medicina, você vai entrar na área de medicina. Eu conheço vários caras crânios assim, iguais a você, que fez Columbia, Harvard, whatever, e se formou em History, mas o cara trabalha com uma coisa completamente distinta, né, cara? Sim. Agora, vem cá, você casou? Eu casei no 2004. Não, depois você se separou. Sim. Então, mas você casou de novo? Não. Ah, tá, você não tem filhos então? Não tenho filho, só uma cadela que eu não conto como filho. Toda vez que ele fala, a filha do Daniel. Não, a filha não, é minha cadela, minha cachorro, deixa as coisas claras. Esse negócio de fur baby é... Não, eu tava conversando com um amigo, ele tem 5 filhos, ele falou, poxa, alguém falou que é estranho pra caramba de eu ter 5 filhos. Falei, não, mas é mais estranho esses mané que fala que o meu fur baby, meu filho de 4 patas. Não preciso nem falar se é Republican ou Democrat, né? Cara, eu sou libertarian. Tá certo. Libertarian. Assim, eu sempre falo... Depende do governo. Você volta quem você acha que é melhor, né? Então, cara, assim, tem 2 grupos religiosos que me chamam muita atenção. Um eu odeio e o outro eu amo. Eu odeio o Talibã. Por muito motivo. Porque ele oprime as pessoas. Eles querem viver no século XIII. E eles querem que você viva daquele jeito. Se você não vive daquele jeito, eles vão te matar. Essa é a ideologia deles. Agora tem o outro extremo, que é o Amish. O Amish. Eles querem viver no século XIII também. E eles só pedem que você respeite eles. Eles não querem forçar isso em você. Só que se você entrar na área deles, respeite isso. Tem Amish aqui nos Estados Unidos bastante, né? Em Pensilvânia, eu conheci eles lá em Pensilvânia, mas aqui no sul da Flórida também tem. Scarlet Letter, né? Scarlet Letter, né? Isso mesmo. Scarlet Letter foi em Massachusetts, na época dos Pilgrims. Bom, mas é isso aí. A minha mentalidade é, cara, deixa o pessoal viver. Não force a sua ideologia neles, apresente se você quiser, mas não força neles. E eu não vou forçar a minha em você e você não força a tua na minha. Então é essa a minha mentalidade. Eu sou grande fã do Ron Paul. O Ron Paul era um senador americano que era um médico da Força Aérea que se aposentou e virou político. E o Rand Paul é o filho dele agora. Eles são bem assim. Eles se alinham... Mas ele é o quê? Ele é republicano ou democrata? Então, porque aqui são 2 partidos, você tem que se alinhar um ao outro. Exato. Então eles se aliaram ao republicano. Mas eles podem ter um swing. Um swing, né? Eles vão para um swing state também aqui. Um swing state. Tipo, tem o outro que é o Bernie Sanders. É isso, Bernie Sanders. O Bernie Sanders, ele é independente, mas a ideologia dele é bem esquerda. Bem esquerda. Eu lembro que teve uma eleição que eu votei para o presidente republicano, para o governador democrata e para o senador independente. Por quê? A ideia é votar pelas ideias e não necessariamente pelo partido. E você que é um cara que trabalha com armas, você já vai pensar, ele só vota republicano. Não é verdade, né? Não é verdade. Não é necessariamente isso. Porque quando você coloca uma pessoa dentro de um molde, você engessa essa pessoa e você só dá isso. Eu estava falando assim, talvez aqui seja um pouco political, né? Quando eu estou do curso de Active Shooter, é esse atirador doido, ativo que entra no shopping, nas... você dá curso disso? Sim. Como reagir contra isso, como se parar. Defender. Exatamente. Eu vi aquele menino agora que... Em Indiana. Excelente. O cara matou 22 anos. 22 anos, né? Então, o que aconteceu aí? Um cara entrou numa área de refeição do shopping. No refeitório ali, né? E começou a disparar com um rifle. Ele estava com uma arma, se levantou e efetuou 10 disparos. Acertou. A 36 metros de distância. Comigo, o máximo que eu vou te ensinar é
disparar 15. E olhe lá, né? Então ele deu a 36 metros deu 8 disparos, não, desculpa, 10 disparos que acertou 8. Matou. Matando ele, parando a ameaça às outras coisas, né? A gente pode entrar um pouco na política, mas eu achei isso super bacana. Então, nesse curso, eu te ensino a reagir contra isso. A melhor ação dele, que ele se sentiu confortável em fazer aquilo, foi responder. Mas, às vezes, você está no shopping, a melhor reação é pegar suas crianças e fugir. Ou se você está com alguém que pode cuidar das crianças e você pode reagir, que as pessoas cuidem da sua criança, sua esposa, familiar, quem seja, e você reage. Então, a gente conversa sobre esse tipo de coisa. Entendi. Então, é isso. Cara, infelizmente é um curso que algumas pessoas aqui vão se interessar em ter, né? Porque tem acontecido. Né? Eu já dei muito para adolescentes nas escolas, para professores, para outras pessoas. Então, assim, voltando ao que eu ia dizer, assim, eu falo assim, sempre falo o cara, porque todo atirador desse tipo, active shooter, tem sido homem. Por que você acha isso? Mas aí eu falo, não todo homem é active shooter. Então você não pode engessar as pessoas. Do mesmo jeito que eu falo, nos últimos 30 anos, todo terrorista é muçulmano. Mas não todo muçulmano é terrorista. Exato. Então, essa é questão de engessar. Agora, por que é homem fazendo isso? Cara, talvez é falta de alguém em casa. Falta de exemplo de como ser homem. Família, né? Família, 100%. Quando você estuda essas pessoas... É tudo problemático. Né? Você vê problemas dentro da família. Dentro da família. Tava vendo aquele lá do Texas também, o menino era todo errado. De 18 anos, né? Que matou agora lá. No Uvalde. Quando aquilo aconteceu, eu fiquei sabendo que o atirador tinha 18 anos, eu falei, cadê os pais? Cadê os pais? Vão colocar a culpa em uma porção de coisa. Por que não coloca a culpa onde deve estar? O qual é? Nele. Porque foi ele que fez, ele que decidiu fazer isso. Do mesmo jeito que com 18 anos eu decidi me alistar no serviço militar e defender a pátria daquele ataque que tinha acontecido. Ele decidiu pegar uma R-15, entrar numa escola onde as crianças eram pequenas. Por que ele não foi no high school dele? Onde as crianças eram da idade dele, que provavelmente quem fez o bullying, quem maltratou ele era aquilo. Por que ele não foi enfrentar isso? Porque ele é um covarde. É por isso. Mas cadê o pai e a mãe? Não tinha. Era a avó que cuidava dele. Que ele, inclusive, matou, que né? Ele, antes de isso. Ir pra escola. Então, tem várias coisas. Então, assim, é uma mentalidade bem complicada e, assim, eu falo com o pessoal, tipo, active shooter situation, o cara em Buffalo, que entrou no supermercado e começou a disparar nas pessoas no supermercado. Eu vi esse. Supermercado, normalmente nós estamos acostumados com a entrada e saída na frente. Mas você sabe que tem uma saída atrás? Não. Óbvio que tem. Quando foi a última vez que você viu um funcionário do supermercado saindo com lixo pela porta da frente? Nenhuma vez. Então quer dizer que tem saída lá atrás. Vai pra trás. Então essas são as mentalidades que muitas pessoas, fortunadamente, não têm, porque eles nunca passaram por isso. Mas eu que tenho uma mentalidade de cão pastor. Cão pastor. Cão pastor. Porque o cão pastor protege a ovelha. Mas o cão pastor parece muito ao lobo. Ele tem que pensar como o lobo que está querendo fazer mal às ovelhas. Quando você fala cão pastor, como é que você fala isso em inglês? Sheepdog. 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 Cão pastor. Cão pastor. Eu nunca tinha pensado assim. Então, sabendo, por ter aquela mentalidade, porque o policial consegue pegar, o detetive consegue pegar o serial killer, esse tipo de coisa? Porque eles começam a pensar como a pessoa do mal. Então, pensando como a pessoa do mal, eu estou num supermercado, se alguém começa a dar tiros na entrada... Você vai para trás. Cara, no açougue. Vai no açougue. Você passa pelo açougue, o banheiro tem alguma saída de emergência. Aqui nos Estados Unidos, por lei, tem que ter. Tem que ter. Então, tem saída. Mesma coisa num restaurante. Acontece um negócio de tiroteio no restaurante, entra na cozinha. Eu tenho certeza que na cozinha tem uma porta para sair. Sem dúvida. É isso mesmo.
Então, mas essas são as coisas que as pessoas não pensam. Não, curso é bom, né? Não pensa. Então a gente conversa sobre isso e, obviamente, os tiros, geometria de fogo. Então, esse tipo de coisa valorosa, a gente vende as armas, a gente faz exportação. Então, é uma coisa bem complexa, bem completa, que vende experiências, né? Continuando naquela rama, experiências de vida e tudo mais. Como é que a gente faz para encontrar a Miami Arms? Eu tô seguindo já no Instagram, mas fala pra turma aí. Então, a Miami International Arms, a gente tá mexe muito com o Instagram. Mas por ser arma, a gente meio que tá shadow blocked. Ah, é? Para você encontrar a Miami International Arms, tem que escrever tudo. Até a última letra. Senão não aparece. Não aparece. Então o que te escreve? Tem que escrever Miami International Arms. No Instagram. Tudo junto. Aí vai aparecer, né? Fica mais fácil me encontrar, que é Gunny Dan. Gunny é Gunnery Sergeant, o qual é o meu Instagram profissional, né? Como instrutor. Eu acho que eu já estou seguindo o Miami International Arms, mas eu só desse double check aqui. Do Gunny Dan. Aí também podemos ser contatados por e-mail, que é bem simples, sales, com S no final, @miamiarms.com. Sales, @miamiarms.com. Isso. Você tá aqui, ó. Follow back. E peraí, acha você aqui pra mim, Danny Gunn. Gunny Dan. Vai lá com ele. É fácil. Gunny. Já apareceu aí, ó. Porque o patente do sargento Gunnery Sergeant é conhecido também como Gunny. Ah, é? Então, o meu grau era Gunnery Sergeant quando eu me aposentei. Então, tinha o Lieutenant Dan, que era do Forrest Gump, né? Aí um amigo falou, Gunny Dan. Aí eu, beleza. Em vez de Lieutenant Dan, é Gunny Dan. Então, é isso aí, ó. Cara, muito obrigado por ter vindo. Não, prazer. Foi demais esse bate-papo aqui, cara. Ótimo. Eu te desejo muita sorte aí em crescer no teu business também da Miami International Arms, cara. Obrigado. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, cara? Porque, cara, você é um cara que tem tanta informação, eu acho que você tem uma vivência uma vivência tão diferente das demais, né? Assim, o que você quer deixar algum recado aqui para o cidadão comum aqui nos Estados Unidos que não faz ideia do que você passa lá? Tem várias coisas. Para o empreendedor que quer começar, eu lembro uma vez, eu estava lendo um livro e falava que um avião 747 saindo de Los Angeles para Nova York, que é mais ou menos 5 horas de voo, consome 40% do combustível na decolagem. 40%. Então isso quer dizer, se você está começando uma empresa, os primeiros 3 anos vai ser os 40% do seu combustível. Muito bom. Se você parar, você cai, acabou, continua. Vale a pena. Continua lutando. Do mesmo jeito que demorou quase 3 anos para Mia sair do vermelho. Onde eu tirava do meu bolso para pagar funcionário, do meu bolso para pagar a luz. E não é fácil. Se fosse fácil, qualquer pessoa faria. Muito bom, legal. Isso aí para o empreendedor é isso. Legal. E para o cidadão comum, você quer ter algum recado aí ou não? Para o cidadão comum é o seguinte, os Estados Unidos é um país excelente. Tem muitos defeitos que nós podemos melhorar, mas é um país excelente. Nós, imigrantes, devemos trazer as coisas boas da nossa cultura para cá. Deixe o jeitinho brasileiro no Brasil. Tá aí. Falou. Isso é corte, hein, galera? Pode botar pro real esses dois aí, que esses daí merece. Muito bom, cara. Obrigado. Thanks for coming. My pleasure, bro. Obrigado mesmo, cara. Prazerzaço. Turma, eu vou ver se eu dou um pulo na Miami International Arms pra dar uns tiros lá e eu vou filmar aqui com esse atirador de elite aqui, esse fuzileiro naval. Vamos ver se eu sou bom nesse negócio. Hoorah! Vambora. Valeu, obrigado por ter vindo, turma. Valeu, turma. A gente se vê semana que vem. Até quinta-feira. Obrigado.